Tenho entendimento que o papel do docente na formação de um aluno, muitas vezes é mais como um facilitador. Facilitador em que sentido? Né? De interpretar o mundo, de entender quais são as condições efetivas e concretas que aquele aluno se insere na sociedade. Tenho um entendimento também que é papel do docente fornecer, estabelecer quais são os valores, principalmente básicos, mas também aqueles concernantes à disciplina. Então, poder possibilitar nesse aluno, nesse educando, condições, mais uma vez, né, de interpretar o mundo. Então, esse é um entendimento mais global, mais geral, que o professor ele seria um facilitador, nenhuma dinâmica que pudesse fazer com que o aluno interprete aquele conhecimento. Não um conhecimento frio, estático, mas sim, como eu disse, inserido em uma determinada sociedade com os valores ali implícitos. O papel da reflexão é justamente o de poder fazer com que o aluno reflita sobre o mundo em que ele existe, né? Porque as pessoas, como dizia o Goethe, um antropólogo, as pessoas apenas vivem, né? Elas estão inseridas no cotidiano e elas vão estabelecendo vai estabelecendo a sua vivência. O papel da reflexão ele é fundamental, porque afinal de contas é pensar sobre o que está fazendo. E eu tenho entendimento que esse seria um elemento fundamental e concernente a essa relação de professor e aluno. Uma dada realidade, refletir sobre ela. Refletir principalmente em termos de como pode intervir naquela dada realidade. Visito educadores que ajudam a refletir sobre esse papel do sujeito da educação. Eu acho que um pule de 10 aqui, um pensador que não pode faltar é Paulo Freire, que afinal de contas tem sofrido bastante ataques, né, de pessoas que não têm noção do que o professor Paulo Freire falava, fazia, a praxis dele. Mas eu acho que Paulo Freire é fundamental a fazer distinções como, por exemplo, a questão do saber bancário, né, que o saber não pode ser somente reprodutivo, ele tem que ser criativo, a questão dialógica. Então, Paulo Freire tem um entendimento que seria o melhor intelectual para nos ajudar, porque afinal de contas, né, todo o processo que ele fazia, o processo de alfabetização, de criação de conteúdos específicos e próprios para a realidade dos alunos, eu acho que um dos melhores filósofos para compreender essa relação, sem sombra de dúvidas, é Paulo Freire. Então fica esse legado. Entendimento que as relações interpessoais em sala de aula, um elemento, um valor fundamental é o valor da confiança. O aluno tem que confiar no professor, porque afinal de contas, né, não basta o professor falar uma coisa e fazer outra. O outro elemento, acho que é a questão do respeito e da autoridade. Primeiro, respeitar aquele aluno que está ali nessa relação pedagógica e também ter esse elemento, né, da alteridade de você compreender quais são os valores daquele educando, quais são os valores daquele aluno. Então, essa relação pedagógica também, né? Você não pode chegar e simplesmente, desculpa o termo, né, vomitar e passar aquele conteúdo como se não tivesse uma relação ali dual. Então, nesse sentido, os gregos estavam mais do que certo, né? O diálogo ele é ponte, é essencial na relação de ensino-aprendizagem, né? Porque, afinal de contas, é uma relação que não é somente de um caminho, um modo. Você estabelece, você emana determinado conhecimento, você tem a perspectiva ali dialógica de poder ter aquele retorno. E também como uma relação de aprendizagem, o professor podendo aprender com o aluno, não somente, como eu disse, um caminho de mão única. Então, nesse contexto, vamos encerrar aqui o nosso trabalho explicando que para uma educação eficaz, para uma educação que atenda o princípio pedagógico, cabe ao professor, cabe ao magistério, né, identificar as dificuldades de cada aluno, tratando cada aluno de forma personalíssima, identificar as dificuldades para que se adequem os meios pedagógicos. É importante a gente também destacar a importância de uma escola integralizada, integral, na qual se prepare para o mercado de trabalho o aluno, mas ao mesmo tempo prepare um aluno que saiba pensar por si mesmo e não reproduzir os ensinamentos que já estão no mundo antes desse aluno nascer. É importante lembrar dos pensadores, professores, cientistas sociais das áreas de humanas e de ciências sociais, como Paulo Freire, como o próprio Karl Marx, o Gramsci, como o Emile Durkheim, como o pensador também tido como um dos pais da sociologia, o Comte, para que a gente possa identificar que muitas vezes a educação ela é o reflexo
mesmo das desigualdades sociais. E temos que pensar numa educação mais integral, uma educação que forme pensadores. E essa é a função do professor.